Os últimos 6 dias de Jesus. De Jamiro dos Santos Filho. Quinto dia, quinta-feira. Capítulo 5.1 O adeus a Betânia. Enfim, a fatídica quinta-feira chegará. Infelizmente chegará. Desde o raiar do sol, somente Jesus e eu sabíamos que se iniciariam os acontecimentos mais trágicos da civilização. Por isso eu estava triste. À frente da casa de Lázaro, sentado à entrada da varanda, eu quedava pensativo com os olhos fixos no nada, mas com os pensamentos em disparada, tentando fugir em busca do futuro, e assim evitar o sofrimento de reviver o crime mais hediondo que a humanidade produziu. Absorto, nada enxergava nem ouvia à minha volta. Envolvido em minhas tristezas, descobri em meu coração o medo. Sim, o medo de ver o quadro da crucificação, agora com outros olhos, hoje arrependidos e bem diferentes, pois havia se passado 2000 anos desde aquele funesto dia. Nessa quinta-feira, à noite, ele seria preso. E amanhã, depois de humilhações e flagelos, seria crucificado. De repente, uma conhecida voz chamou-me. Parecia que me encontrava bem longe dali, por isso quase não entendia o que ela dizia, a não ser o meu nome. Então, de súbito voltei à realidade e agucei os ouvidos. Somente, então, percebi ser o meu protetor quem me chamava. Ao reconhecer sua voz, acalmei-me e dispus-me a ouvi-lo prazeroso, pois ele chegará à boa hora para aliviar minha tristeza. Carinhosamente, ele falou: Meu filho, acorde. Não se envolva com a tristeza, pois ela pode colocar seu trabalho em risco. Reequilibre-se e coloque suas esperanças em Cristo, mesmo porque somente Ele é o nosso porto seguro. Embora alguns afirmem que recordar é sofrer 2 vezes, não pensamos assim, pois, não raro, voltando à pedra de tropeço, poderemos aprender e assim evitar a repetição do erro. Ânimo é o de que precisa. Aqui estamos por misericórdia de Jesus, e por Ele temos de prosseguir em nossa singela tarefa. Então, levante-se, pois o Cristo se aproxima com os apóstolos. Recobrei-me daquele estado apático em que me encontrava, pus-me em pé e percebi que Jesus e os apóstolos adentravam pela espaçosa varanda, acompanhados por Lázaro, José de Arimateia, Nicodemos e Simão, o ex-leproso. Conversaram ainda por um bom tempo, até que se despediram do Mestre que ficou a sós com os apóstolos. Chamando-os, Jesus lhes disse com carinho: Meus amados, é meu desejo ir por mais uma vez a Jerusalém. Pedro se assustou com o que ouviu, então disse: Senhor, é muito arriscado apresentarmo-nos diante daqueles que buscam prender-te. Pedro, a vontade de meu Pai precisa ser cumprida. No futuro compreenderás que assim teria de ser. Mais que todos, desejo ver tudo consumado. Fez-se silêncio entre os apóstolos, os quais não ousavam defrontar com a vontade do Mestre. A seguir, ele completou: Precisamos preparar a ceia pascal. Quero que estejamos juntos, pois ainda tenho muito a vos dizer. Esta noite será de despedidas. João, sempre solícito, perguntou: Senhor, onde queres que preparemos a ceia? Tu e Pedro, ides preparar tudo em Jerusalém, na casa de Maria Marcos. Como sabem, o local é propício e espaçoso. Jesus teve o cuidado de escolher o local para comemorar a Páscoa a fim de que pudessem ficar tranquilos, sem o risco de ele ser preso antes da hora determinada no escrínio celeste. A casa escolhida foi a de Maria Marcos, mãe de João Marcos, que mais tarde escreveria a sua versão do Evangelho de Jesus. Maria era irmã de Pedro e fiel seguidora de Jesus, por isso seu lar se transformaria mais tarde no ponto de encontro dos apóstolos em Jerusalém. Depois dos entendimentos, Pedro e João saíram rumo a Jerusalém a fim de adquirir o carneiro, as ervas para o tempero, o vinho, enfim, tudo o que necessitariam naquela noite. Ficou, porém, combinado que mais tarde se reuniriam no templo. Após a partida dos dois, o mestre deixou os demais conversando na varanda e buscou o isolamento das árvores ao fundo da casa. Ao se afastar, notei em seus olhos tristeza melancólica e dolorida. O brilho intenso e azul ficará nublado e opaco. Ao vê-lo assim, desejei repartir com ele a dor da despedida que se avizinhava, mas como?
Sabia que ele amava profundamente a todos e sentia ter de deixá-los entregues aos lobos que os perseguiriam como animais famintos em busca da caça. E tudo por sua causa. Vendo-o quase deslizando pela relva macia, julguei-me intruso naquela cena sublime. Minha presença, embora não desejasse, poderia importuná-lo em seu silêncio sagrado. Assim, mesmo querendo ficar, a contragosto afastei-me deixando-o a sós. Andei por alguns metros e ao voltar os olhos a fim de vê-lo por mais uma vez, fiquei deslumbrado, pois percebi luzes celestiais envolvendo-o em uma valsa sublime jamais vista por olho humano. Não pude ouvir, mas imaginei os sons divinos daquela dança de focos luminescentes que abraçavam o anjo feito homem. Chorei emocionado e feliz por perceber que as esferas celestes manifestavam-se ao governador planetário, como se fosse um recado do Pai Criador que a tudo preside em sua misericórdia. Aquele espetáculo era belo demais para minha pobre alma que mal suportava tanta emoção. Por isso, após alguns minutos presenciando aquela cena multicor, retirei-me em definitivo como um plebeu que, envergonhado de seus trajes rotos, se afasta das grandes festas de reis e rainhas por não se julgar merecedor de algo tão sublime. Andei apressado em busca de minha realidade, pois me sentia até envergonhado na pobreza de minha alma. A emoção deu-me um nó na garganta e as lágrimas escoaram-me como um rio pela face oculta entre as mãos. Passei pela casa e alcancei a ruazinha de terra que cortava Betânia ao meio. Perambulei por ela absorto em pensamentos desencontrados que faziam meu coração pulsar desordenadamente. Aquela imagem não me saía da mente. Eram luzes celestes nas impurezas da terra. Por isso não me conformava em ver no mundo tanta miséria e dor, que fazia sofrer uns aos outros por motivos tão banais, enquanto as belezas infinitas nos aguardam nas moradas do Pai. Dizia a mim mesmo, também faço parte desse jogo miserável. A ganância, o ódio, o egoísmo e as paixões mundanas ainda estão dentro de mim. Urde abrir os olhos à realidade que ele nos veio trazer. Ao ver as belezas que aquela aldeia escondia em sua singela pureza, mais me culpava pelos próprios erros, pela busca insensata das conquistas mundanas, passageiras e ilusórias. Não sei por quanto tempo andei, mas quando voltei à casinha de Lázaro estavam todos reunidos à porta. Marta, Maria, Lázaro e Simão envolviam-no como se despedissem dele. Depois que ele abraçou a todos, Maria perguntou-lhe: Senhor, disseste que ficarás em Jerusalém para comemorar a Páscoa, é verdade? Sim, Maria. É verdade. Então, poderemos aguardar-te somente mais tarde, após a ceia? Ele não queria responder, pois sabia que não voltaria. Nunca mais voltaria. Enquanto pensava para responder, evitando ferir os corações, Marta completou: Mestre, és a alegria de nossos pobres corações. Mesmo tarde, volta. Nós te esperaremos como sempre o fizemos. Aquelas palavras foram pronunciadas com tanto amor que senti um nó me apertar a garganta, pois também sabia que ele não voltaria, pelo menos em corpo material. Ele as olhou, carregado de compaixão, e falou: Oferecestes os vossos corações a mim e isso jamais esquecerei. Peço-vos, pois, fazei isso em minha memória, isto é, amai-vos uns aos outros. Em verdade vos digo, minha hora é chegada. Maria tornou a perguntar: Senhor, dizei-nos, que estás vos despedindo de nós? Maria, para o amor não existe despedidas, pois onde o colocamos aí estaremos nós. Aquele que ama, quando parte não fecha as portas atrás de si, mas abre outras à sua frente que lhe trarão novos caminhos em direção ao Pai de todos nós. Então, Lázaro perguntou: Mestre, para onde vais? Não poderás voltar à nossa singela casa. Então, pude ver 2 lágrimas marejando os olhos azuis de Jesus. Ele queria evitar a dor dos amigos, por isso omitia a verdade, mas sua expressão retratava toda a emoção que seu sublime coração sentia naquela hora. Com a voz pausada e suave, ele falou aos irmãos de Betânia: Meus amados, fostes convidados por mim desde antes para participar da boa nova na terra. Não obstante os reveses por meu nome, vós ficastes fiéis à plantação da semente do Evangelho nos corações dos homens. Não falemos em despedidas.
Amemo-nos e assim estaremos fazendo a vontade do Pai. A vida na terra é um nada diante da eternidade, e lá, em uma das moradas de nosso Pai, eu vos aguardarei a fim de que estejamos reunidos em novas empreitadas. Marta e Maria não puderam esconder as lágrimas. Lázaro abaixou os olhos e enxugou o pranto discretamente. Foram momentos difíceis, contudo ele ainda falou, acalmando a todos. Abrandai os vossos corações, pois eu voltarei. Não temais e confiai em mim. Mesmo que o mundo pereça, vós estareis para sempre em meu coração. Falando assim, ele aliviava aqueles corações aflitos e ao mesmo tempo dizia a verdade, porque ele voltaria, sim, mas em corpo espiritual. E novamente suas suaves mãos afagaram aqueles bondosos amigos que o amavam verdadeiramente. Em silêncio, sorrindo levemente, ele se voltou e chamou os apóstolos. Lázaro, Maria e Marta puseram-se a olhá-lo enquanto suas mãos lhe diziam adeus. Todo o povo da aldeia saiu às portas. Era a despedida. Ele os saudava com gestos suaves e o sorriso emocionado. Quando atingiram a saída da aldeia, ele se virou, olhou o povo à distância e permaneceu por alguns momentos estático, amando-os pela última vez na carne. Seu olhar envolveu aquele trato de chão tão belo que o acolhera como a um filho. A emoção estava retratada em seus olhos marejados. Depois de alguns momentos voltou-se e partiu. Partiu para não mais voltar. Dirigia-se a Jerusalém. Sua cruz lá estava à sua espera.